Aleluia. Dias normais não é bom para crente. Quando você falar assim, tá tudo bem, tá tudo normal, não é bom. Tem que ter quebras de protocolos. Tem que ter lutas. O crente sempre vai viver numa agitação, num movimento, sempre quebrando protocolos, sempre indo de encontro a que todo mundo diz. Interessante que a sexta-feira da paixão, quando o Senhor deu a vida dele, o sábado se tornou algo muito normal. Tudo voltou à sua normalidade. O sábado se tornou mais um sábado em Jerusalém. Não havia mais ninguém atrás do Nazareno. As ruas ficaram desertas. Aquelas multidões que concorriam, que buscavam ele, sumiu. A notícia estampada na entrada de Jerusalém é: ele foi sepultado. Seu corpo foi lavado. Seu laudo, sua certidão de óbito foi assinada por José de Arimateia e Nicodemos. Como se não bastasse o atestado de óbito, selar o caixão. Herodes manda selar o caixão, o lugar onde foi colocado. A sexta-feira da paixão fez com que aqueles que andavam com Jesus voltassem a uma vida normal. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a tua vida nunca pode ser normal. Não aceite a normalidade. Não aceite a normalidade. A nossa vida não é normal. Nós estamos condicionados a viver milagres. Nós estamos condicionados a recomeçar. Nós estamos condicionados a nos reconstruir. Mas algumas coisas envolvem que pega a gente e quer colocar dentro da normalidade. Não, eu vou parar aqui, porque quando eu mexo com a obra, quando eu mexo, o inferno se levanta. Então eu vou parar. Quando você entra nessa normalidade, você nunca mais vai ver milagre. Você nunca mais vai ver as coisas acontecendo, alguém passar e falar assim: aconteceu comigo. Você vai ser só mais um caminhando. Você não vai fazer parte daquela multidão que, por mais não aconteça contigo, você vai estar no meio da multidão e vai sentir o gostinho de um milagre. Alguém gritou: Deus me curou. Teu coração se alegra. Normalidade não é para crente. Por isso que você entrou aqui. A luta está te tirando da normalidade. O atestado do médico te tirou das tuas faculdades mentais, mexeu contigo. A vida de crente não é normal. Mas a sexta-feira da paixão, Luiz, ela modificou. Ela fez os discípulos voltar à normalidade. Homens que não voltavam mais às suas casas, estavam voltados a servir a Jesus. Estavam voltados a estar próximo do Mestre. Eles queriam vivenciar, ver o toque, o grito, o pão sendo multiplicado. Eles viviam fora da normalidade. Era anormal, Roberto. Eles viviam em um momento que a qualquer segundo eles eram surpreendidos. Em qualquer momento você pode ser surpreendido por Deus. Eles viviam dentro daquela esfera de que vai acontecer. Não havia pessoas sem esperança. Todos tinham esperança. Eu estou falando de quem caminhava com ele. Quando via alguém correndo, ele sabia que Jesus ia resolver. Era anormal o que Jesus fazia. A sua geração presenciou milagres que nenhuma outra geração vivenciou. A geração dele virou o reino de Herodes de cabeça para baixo. Fez o seu próprio povo se levantar contra ele. Fez o seu próprio povo se unir contra ele. Ele estava só.
Não tinha quem pudesse defender. Encontre alguém na casa de Caifás defendendo. A sexta-feira da paixão, na realidade, queria fazer com que voltasse à normalidade. Não deixe as perdas e não deixe as suas frustrações ou os seus medos fazer você voltar atrás a quem você era. Você não é mais aquela pessoa. Deus mudou você. Os teus ouvidos estão preparados para ouvir os céus. Os teus olhos estão preparados para ver milagres. Você não duvida dos céus. Ainda que você olhe para os céus e esteja nublado, como se fosse uma noite, você sabe que por trás daquelas nuvens há um sol brilhando. E há um Deus sentado num trono, vivo e pronto para responder às nossas orações. Nós passamos por situações que nos tira da anormalidade e nos joga para ser normal. Quantos hoje estão aqui que estavam sobre o altar pregando? Quantos cantava, fazia questão de estar numa portaria, questão de estar na mesa de oração, questão de domingo eu não falto o culto, eu vou estar na igreja. Mas agora as festas e tantas outras coisas te tirou da anormalidade e te jogou na área normal. É normal não ir mais. É normal ficar em casa. Eu só vou quando a coisa apertar. É por isso que muitos de nós passamos por momentos que a gente olha e fala assim: isso não é normal. Por que está acontecendo comigo? É porque Ele está mexendo contigo. Porque o que você passou colocou você acomodado. Então Ele vai mover algo. Seja um relacionamento, seja vida sentimental, seja emocional, seja financeira. Ele vai te sacudir para você buscar a dependência dEle. Algumas pessoas vão buscar diversos tipos de recursos. Vai na cartomante, vai no centro espírita, vai em vários lugares. E de repente você percebe que não resolveu. É porque Ele está te sacudindo. Ele não quer que o que você passou, a dor que você passou, a frustração que você passou, o mal que alguém te fez, faça você ser aquela pessoa normal que era. Você precisa ser um doido. Olha para quem está do teu lado. Tem uma doida aí do teu lado, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não, olha para o outro lado. Tem outro doido sentado do teu lado. Pastor, por quê? Porque ele está dando glória a Deus, passando pelo vale da sombra da morte. Não, olha para o outro lado. Tem uma doida do teu lado que toda hora está falando em línguas e você não entende nada. Mas por quê? Porque ela não é normal. Ela não aceita ser normal. Ela tomou uma pancada. Ela perdeu o que tinha. Mas ela quer manter a essência. E ela precisa manter a essência. E ela vai continuar anormal. Alguns vão dizer: você está ficando doida, você está maluco. Não, não é. É porque os sentidos dela estão apurados, não com o que estão falando, e não com as vozes que se misturam. Os ouvidos e a sua boca e todos os seus sentidos estão apurados, totalmente ligados ao trono da glória de Deus. Você vê um monte de coisa, aí vão dizer: é doido. Não, você é anormal. Você não aceita ser normal. A normalidade, a pancada que a gente toma quer fazer a gente voltar para ser normal. Não, vou voltar para minha casinha, vou voltar para minha vida, vou voltar para o meu emprego, vou voltar para isso. Essa era a visão dos discípulos. Porque na realidade o sábado que se segue a sexta-feira da paixão, eles viviam os momentos mais anormais. E se você me perguntar, eu vou te falar. Porque era o sábado que os fariseus espreitavam Jesus. Porque eles queriam ver o que Jesus ia fazer. E Jesus continuava curando, quebrando o protocolo. Ele não podia curar, ele não podia fazer nada, mas Jesus andava e a multidão atrás dele. Aí ele pega um paralítico e fala: pega a tua cama. Ele poderia simplesmente dizer: tá liberado, você está curado, vai embora. Mas não,
ele quebra protocolo, porque ele quer mostrar que mesmo que a vida te bata durante muito tempo, como era o caso daquele homem no tanque de Betesda, 38 anos, e era um sábado, ele não poderia se esforçar e não poderia pegar uma cama e colocar sobre a sua cabeça, mas Jesus era de fazer coisas anormais. Jesus era meio doido que nem a gente. Ele não diz: perdoados são os teus pecados, levanta e anda. Não, ele vai quebrar protocolo. Sabe por que você está aqui? Porque a vida bateu, alguma coisa sacudiu você, te trouxe para o lado da normalidade, e aí Deus foi te sacudiu porque Ele quer que você seja anormal. Ele quer que você veja o que ninguém vê, e que volte a ter esperança naquilo que já saiu do teu coração há muito tempo. Ele quer que você seja aquela pessoa que entenda que quando todo mundo vai para a direita, você vai para a esquerda. Ele quer que você entenda que quando todo mundo dizia não pode trabalhar no sábado, ele vai parar para aquele paralítico e vai dizer: pega a tua cama e anda. Pegar a cama e andar era muito fácil. Os seus arteiros, os seus ossos começaram a destravar, fizeram um barulho, ele ficou de pé. E quando ele fica de pé, ele pega a cama, tudo bem, mas agora vem o maior desafio. Ele vai começar a dar os seus primeiros passos no meio de uma multidão que não queria que ele trabalhasse, que ele se quebrasse protocolo. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele vai quebrar protocolos na tua vida. Ele vai fazer com que pessoas olhem para você e falem assim: você é doido, você não deveria estar agindo assim. Mas aí você vai dizer: aquele que me chamou, Ele me mandou uma ordem, e eu vou cumprir o que Ele está falando. Aquele homem levanta no próximo a porta das ovelhas, que dá acesso ao tanque de Betesda, e diz a palavra de Deus que ele pega a cama e coloca sobre a sua cabeça. E quando ele começa a dar os seus primeiros passos com a cama sobre a cabeça, ele chama a atenção de todos que estão no tanque de Betesda. Os 5 pavimentos que dão acesso ao tanque de Betesda, e até mesmo aqueles que estão ao redor, começam a se voltar para tentar entender porque aquele homem está com uma cama na cabeça. Jesus fazia coisas anormais. Jesus não aceitava normalidade. Não adianta você entrar aí e ficar quietinho no seu canto. Se entrou aqui é para glorificar Ele. Se entrou aqui é para abrir a boca e dar glória para Ele. Você não veio aqui por causa do corredor de fogo, você não veio aqui por causa do pastor Daniel, você não veio aqui por causa do Gustavo, você veio aqui por causa dele, porque Ele não está vivo aqui nessa noite. Levanta a mão e dá glória para Deus. Todos se voltam e observam aquele homem e começam a apontar para ele e dizer: você não pode pôr essa cama sobre a sua cabeça. Ele continua indo, e ele continua caminhando, e ele vai, mas ele vai num lugar onde não deveria, mas ele vai até os sacerdotes, ele vai tocar na parte fundamental da religiosidade de uma nação, porque Jesus não deveria ter nascido numa manjedoura. Foi tudo preparado, foi escrito antes da fundação dos tempos. Quando José pensou em deixar Maria, não tinha como, foi escrito por Deus. Vai ter um momento na minha vida e na sua vida que o anjo do Senhor vai nos visitar, por mais cético que você seja, e por mais incrédulo que você seja. Vai ter um dia que você vai ver o anjo do Senhor, porque Ele não vai mandar um profeta, Ele não vai mandar ninguém, Ele vai lá. Por quê? Porque é o plano dEle, a escrita é dEle, foi Ele que carimbou. E Ele vai lá e vai falar: ei José, você não vai largar essa mulher, se acomoda com ela e fica com ela, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo de Deus. Maria está encafifada, porque a barriga dela cresceu. O anjo do Senhor chega e diz: ei Maria, Ele vai intervir, porque Ele causa coisas anormais.
Se você quer viver coisas normais, continua nessa tua vidinha. Agora, se você quer viver o novo de Deus, comece a entender que vai ter necessidade de Deus quebrar protocolos na tua vida. Tem coisas que você vai ter que parar para Deus agir. Vai ter coisas que você é necessário parar para Deus começar a fazer. Existem dias ruins, existem dias difíceis. Tem pessoas que têm ansiedade, que não conseguem dormir à noite. Tem pessoas em processo depressivo que não conseguem conciliar o sono e ver o dia nascendo. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um limite. Tudo tem uma intervenção. E a intervenção de situações naturais vem por intermédio de Deus. Davi escreve um dos salmos mais lindos em algum momento da vida dele. Ele passou pelo vale da sombra da morte e ele resolve escrever o Salmo 30. E ele diz: eu clamei a ti e tu me curaste. Mas quando nós lemos a história de Davi, nós não vemos ele doente. Mas nas entrelinhas, em algum momento, ele ficou muito enfermo. E ele diz, no Salmo 30, no verso 2 em diante, ele começa a falar: eu clamei a ti e tu me curaste. Então não permitiu eu descer à sepultura, porque eu te clamei. Tu não permitiu eu ser vexame para os meus inimigos. Mas no verso 5 do capítulo 30, ele vai desatar uma coisa para a minha vida e para a tua vida. Tudo tem limite. A dor que você está sentindo tem um limite, vai parar. Esse problema que você está atravessando emocional vai ter um limite, vai ter que parar. A frustração que você teve tem um limite, você vai ter que viver algo novo. Esse processo emocional que você está vivendo vai ter que ter uma vírgula e você vai ter que viver algo novo. Porque Davi no capítulo 30, no verso 5, ele diz: o choro pode durar uma noite. Ele está falando de um período. O choro pode durar uma noite. Mas aí ele vem com a resposta: mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem limite. A tua lágrima tem limite. Os teus medos têm limite. As tuas frustrações têm limite. A tua insegurança tem limite. Deus impõe limites. E é por isso que Ele vai demonstrar que o sábado não iria permanecer na normalidade. O sábado está um silêncio, as ruas vazias. Ninguém pergunta por Jesus, porque a notícia saiu na primeira página do jornal. Já foi sepultado, já foi fechado. Mas aí vem o Evangelho de Marcos, capítulo 15, 16. 3 mulheres anormais, doidas, nas mãos carrega o bálsamo mais precioso para jogar sobre um defunto. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tem coisas que aparentemente estão mortas, mas a unção que Deus derramou sobre a tua vida vai trazer a vida. Era o que elas tinham. Era o que elas tinham. Restou. Depois de um sábado angustiado, uma sexta-feira insegura, o julgamento, um sábado angustiado, ela chega em casa, ela abre o armário e vê o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor? Um bálsamo. Talvez elas pensaram durante o ministério de Jesus todo usar aquele bálsamo sobre ele. Se questionaram: por que não derramei? Talvez tenham olhado para aquele bálsamo e diz: era para ele, eu não fiz. Poderia ter feito em vida. Elas participaram e viram quantas vezes Jesus recebeu uma unção sobre a cabeça. Elas viram quando uma mulher quebrou os protocolos, entrou na casa de Simão e lavou o corpo de Jesus, os pés de Jesus. Elas aprenderam que precisava ter
com sentimento de gratidão, elas foram impactadas, acordaram antes do sol nascer, coisa de anormal. O sol nem nasceu, são doidas. Olha aí para o teu lado, tem um doido aí do teu lado, que acorda de madrugada falando com os céus. Olha aí do outro lado, tem uma doida que vai dormir 3 da manhã, porque 3 horas ela está com o joelho no chão, enquanto um está dormindo, ela está falando com os céus. O marido diz: é doida. Não, não é doida, ela é anormal. Aí ela olhou para aquele e falou assim: era para ter usado em vida, mas ele se foi. Ei, Maria, Isabel, vamos comigo. Tem amizades que vão vivenciar milagres. Tem pessoas que Deus vai unir, que vai dar a mão para viver milagres. Tem pessoas que a gente pode contar, que a gente pode falar com ela, é aquela pessoa que vai guardar e vai orar contigo, vai viver contigo, vai sentir o que você está sentindo. Vamos lá? Vamos. Seja sincero, será que só foram 3? Não. Alguém deu para trás. Fazer o que lá? Nicodemo já lavou o corpo dele. Sepulcro está selado. Não tem o que se fazer. Vocês vão fazer o que lá? Tem guarda pretoriano. Ninguém pode acessar. Elas estão levando algo para lavar o corpo de Jesus, sendo que não dá para acessar, porque a porta está selada com o anel de selar de Herodes. Elas são doidas, porque elas já estavam com a intenção de quê? Quebrar protocolos. Não, você está entendendo? Se você veio aqui só por vir, ainda dá tempo de ir para casa. Mas se veio aqui para receber, vai quebrar protocolos. Elas estão vindo com óleo para ungir um corpo que está por trás da guarda pretoriana, que está por trás de uma pedra que foi cravada. Mas elas são doidas. Muitos voltaram à normalidade. Tem 2 voltando para a vida normal, no caminho de Emaús. Mas tem 3 mulheres que não aceitaram voltar para a vida normal. Eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite, sobre as nossas vidas. E por mais que eu e você estejamos passando por lutas, Deus vai impor limites. E nós, eu e você, não vamos voltar à normalidade. Não vamos dar passos atrás. Nós vamos avançar e quebrar protocolos. Elas vêm, o óleo ungido nas mãos. Os céus olham e diz: tem 3 anormais indo em direção ao sepulcro. 3 doidas. Antes de ela chegar, se elas estão indo com a intenção de quebrar protocolo, está tratando com quem quebrava aos sábados o protocolo. A sexta-feira da paixão tentou trazer uma normalidade para a vida delas 3. A Bíblia diz que elas nem dormiram direito, o sol não tinha nascido, elas estavam lá. Elas não aceitavam voltar para a normalidade. Não aceite voltar a ser quem você era. Deixa quem quiser falar e te apontar. Continua avançando em direção aos céus. Normalidade. Lá vem elas. Já que é para quebrar protocolo, porque elas sabem que tem a guarda pretoriana, que tem a pedra que está selada, e elas estão vindo para quebrar protocolo, a intenção do coração move os céus. Deus dá uma ordem: vai lá, tira a pedra. Só que se você perceber, o sábado empurrou elas para a normalidade, mas elas continuaram doidas. E por elas continuarem, os céus vai dar uma resposta.
podem falar que você é doido, mas a resposta de Deus já foi determinada sobre a tua vida. Os céus agora vai quebrar protocolo. Por quê? O anel de Herodes ninguém pode abrir. Então o anjo do Senhor vai quebrar o protocolo e quebrar o anel de Herodes. O que determinam nessa terra não determina o que os céus pretendem fazer sobre a teu próximo passo. Herodes tentou manter o protocolo dele, mas o que Deus te prometeu? O que Deus tratou contigo? Avança em direção, porque enquanto você avança, os céus estão se preparando para quebrar o protocolo da terra. Quem foi que falou que não iria? Quem foi que falou que não seria? Quem foi que falou que você não iria alcançar? Deus está quebrando protocolos aqui nesta noite. Ele está quebrando protocolos aqui nessa noite. Ele está quebrando protocolos aqui nessa noite em favor da tua vida. Não volte para a normalidade. Você não pode voltar a ser quem você era. Você foi longe demais. Você caminhou com ele demais. Você viu coisas que ninguém viu. Você passou por coisas que ninguém passou. Não dá para deixar ele. E tem uma coisa tão importante, que por mais que nós queiramos, ou por causa das circunstâncias, pretendemos voltar à normalidade, o milagre de Deus vai colaborar para você voltar a ser o que o Senhor determinou que quer que você seja. Quem tem chamada e quem Deus estabeleceu, por mais que você tente se afastar, Ele não vai deixar. Por quê? Na ressurreição de Jesus de Nazaré, Roberto, você não ouve falar dos 70, mas você ouve falar dos 12, que era o ministério. Quando Jesus quebra um protocolo em favor de Maria, Salomé e Maria Madalena, quando ele quebra, ele vai atrair aqueles que estavam tentando voltar à normalidade. Por quê? Porque tem chamada. Por quê? Porque cantava no altar. Por quê? Porque andava com Jesus. Por quê? Porque pregava no altar. Por quê? Porque fazia parte da obra. Por quê? Porque fazia parte do ministério. Então ele vai atrair, ele vai buscar, até quem está indo embora ele vai buscar, ele vai quebrar um protocolo na área espiritual. O que, pastor? Quem o inimigo tentou confundir e tirar de Jerusalém, ele vai buscar, quebrando o protocolo na área espiritual, trazer para Jerusalém, para começar a viver um derramamento do Espírito Santo de Deus. Esta é a visão das pessoas que são anormais. Não dá para viver na normalidade. Essa ansiedade, essa depressão, essa falta disso, apertou dali, é porque ele quer te trazer para a área de coisas que não são de pessoas normais. Uma pessoa normal não acorda 3 horas da manhã para orar. Uma pessoa normal não fica em jejum 24 horas. Uma pessoa normal não começa a orar com a mão para o alto, simplesmente, e começa a falar em línguas que ninguém consegue entender. Pessoas normais estão fadadas a descer à sepultura sem conhecer e ver milagres. Mas as pessoas que são julgadas como doidos, malucos, essas pessoas são pessoas que estão preparadas para viver milagres de Deus.
Cadê os doidos aqui dessa noite? Falaram para você que não é, e você falou, vai ter que ser em nome de Jesus. Ele impõe limites, vai impor limites. Essa dor, ela tem um limite. Essa situação de falta de recurso, ela tem um limite. Essa transição da situação que você está atravessando tem um limite. É por isso que Davi vai declarar: o choro pode durar uma noite. Algumas coisas vão durar um período, pastor Walter, mas Deus vai intervir dizendo: mas a alegria, o tempo novo, a restauração, a normalidade vem pela manhã muito cedo, quando o sol da justiça dispõe lá no horizonte e começa a nos tirar da escuridão para a luz, até que seja dia pleno. Você pode dar um glória para Deus? Olha para quem está do teu lado e fala assim: grande é a sua vitória aqui nessa noite.